Olá, eu sou a Thaís, professora do primeiro ao quinto ano e atualmente estou coordenadora pedagógica de uma escola do município. Estamos trabalhando as competências socioemocionais em tempos de pandemia. Essa é a primeira aula do módulo e faz parte de uma formação continuada para professores. Os objetivos da aula: apresentar aos professores as competências socioemocionais de acordo com a Base Nacional Comum Curricular e mostrar estratégias de como desenvolvê-las no cotidiano escolar. Público-alvo: professores do primeiro ao quinto ano da rede pública. Esta é a primeira aula do módulo. O que são competências socioemocionais? As crianças e os jovens precisam se desenvolver em todas as suas dimensões, e a escola é também responsável por isso. Além do desenvolvimento cognitivo relacionado ao aprendizado dos objetos de conhecimento, que essa terminologia veio mudar agora com a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, esse documento norteador, que mudou a concepção de conteúdos, Não é mais aquele conteúdo estático que todo mundo tinha que aprender, mas são objetos de conhecimento, que fazem parte de uma realidade, de um contexto social da criança. Então, tudo isso está envolvido dentro desses objetos de conhecimento. Mas também há outras competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas para que este aluno se torne um adulto capaz no ambiente em que vive. Então, essas competências, elas são diferentes das que a gente trabalha usualmente nas escolas, que são as competências cognitivas, que tem a ver com os objetos de conhecimento. Então, essas novas competências que a gente já pode observar e identificar no documento, da BNCC, nas principais competências, as competências gerais, a gente já tem como identificar essas competências socioemocionais, que estas dizem respeito, ao desenvolvimento das dimensões comportamental e relacional dos indivíduos. Ou seja, faz parte do comportamento, das relações, da emoção, Por exemplo, em uma das competências gerais, que são 10 da educação básica, a gente encontra exercitar a curiosidade intelectual. Então, a curiosidade, você exercitar essa curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, a gente percebe que nessa competência geral, essa competência que é cognitiva, ela também traz um pouco da competência socioemocional, quando ela fala em curiosidade, em instigar a reflexão da criança, a imaginação, a criatividade. Então, estas também são competências socioemocionais. Por isso é tão importante, principalmente nesse período, nesse contexto que a gente está vivenciando. E aqui nós temos as competências socioemocionais. Essas competências, elas estão integradas às 10 competências gerais da BNCC, tornando um lado cognitivo e do outro lado socioemocional. Nós temos 5 macrocompetências: autogestão, engajamento com os outros, entusiasmo, resiliência emocional e abertura ao novo. E dentro dessas 5 macrocompetências, nós temos 17 competências socioemocionais, como, por exemplo, determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, iniciativa social, assertividade, amabilidade, empatia, respeito, confiança,
tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico. Então, cada uma dessas competências socioemocionais está relacionada a uma macro competência, que a gente vai ver nas próximas aulas, mais definidas, cada uma delas, e como a gente pode desenvolvê-las. Mas será que de fato é possível trabalhar essas competências em sala de aula? Como é que a gente trabalha a responsabilidade, a empatia? Como é que a gente pode fazer isso, né? Em sala de aula, visto que historicamente nós vivíamos em uma escola tradicional, né, onde era enfatizado aquele conhecimento conteudista, né, para o mercado de trabalho. Então, a gente não se preocupava com o lado emocional, com o lado psicológico, com o lado intelectual da criança, mas simplesmente ensinar o conteúdo, gravar aquele conteúdo, memorizar e fazer uma prova. Então, assim, quando a gente pergunta se é possível trabalhar essas competências, é possível. Mas primeiro a gente tem que ter o quê? Tem que mudar o quê? Nossa concepção de ensino e aprendizagem, né? Porque se a gente tiver uma concepção ainda tradicional de que o conteúdo é transmitido pelo professor, que é aquele agente ativo e que o aluno só recebe, então a gente não tem como desenvolver essas competências. Mas se a gente entende que o aluno, que a criança, que o sujeito é um indivíduo que constrói o seu conhecimento, busca, e que o professor é um mediador, a gente consegue desenvolver essas competências. Para isso também a gente tem que estar atento aos documentos oficiais, desde a BNCC, que é um documento norteador, ao currículo. Nós temos um currículo agora no RN, ao PPP da escola, né, o projeto político pedagógico. Então, se a proposta pedagógica da escola ela está em consonância com esses documentos norteadores, né, com essa visão de que é necessário, né, não só nesse período, esse período só enfatizou mais ainda a necessidade de trabalhar essas competências, mas que em todas as nossas atividades a gente pode estar desenvolvendo essas competências. Até mesmo a gente está fazendo uma atividade e nem percebe que a gente está incentivando, estimulando o desenvolvimento delas, né? Por elas estar integradas às competências gerais. Este é um vídeo educativo, né, para trabalhar as competências socioemocionais em sala de aula. Logo abaixo a gente tem um link do vídeo, eu vou passar para vocês, é rapidinho.
Então, né, o que a gente pode tirar desse vídeo? Como a gente pode trabalhar em sala de aula? Nós vimos inicialmente que tinham os dois animais que queriam atravessar a ponte, mas nenhum queria deixar o outro passar, da vez, né? Se colocar no lugar do outro, né? Companheirismo não queria de jeito nenhum. E deu errado para os dois, né? E vieram os dois amigos que estavam na mesma situação para atravessar a ponte, mas eles acharam um jeito que os dois conseguiram, né, atravessar. Então esse vídeo, ele é bem curtinho, mas ele dá para trabalhar o companheirismo, né, a empatia dentro de sala de aula. Agora vamos fazer uma dinâmica, né? Após o vídeo, vamos refletir sobre a situação a seguir e organizar estratégias e habilidades que podem ser desenvolvidas nesse contexto. A situação. Com a pandemia do coronavírus, as crianças e os jovens deixaram de ir à escola todos os dias, o que representou uma grande transformação na rotina da família, né? A família passou a ajudar mais a criança, né? A lidar com a atividade, com o trabalho, com o estresse de estar todo mundo junto, com tecnologia nova, com aparelhos telefônicos que não tinham, né? Com internet que era pelos dados móveis, ou tinha internet, mas não era suficiente para baixar um vídeo, para transformar uma atividade, né? Um arquivo. Então, além disso tudo, vive-se esse isolamento social, a saudade dos colegas, né? Dos professores, a preocupação dos pais, a falta de respostas sobre o futuro, né? De quando volta às aulas. Tudo isso mexe profundamente com o quê? Com as emoções das crianças, dos pais, dos professores, né? O que torna fundamental desenvolver as competências socioemocionais na pandemia. Mas que tipo de atividade socioemocional, né, na modalidade remota, eu chamo modalidade, né, na forma remota, os professores podem desenvolver nesse período? Então, vocês vão pensar, né, em que tipo de atividade voltada para o desenvolvimento dessas competências, a gente pode estar trabalhando com esses alunos de forma remota. Algumas dicas, né, para desenvolver em casa essas competências socioemocionais na pandemia é a conversa com os filhos. Essas dicas, vocês professores podem estar dando aos pais, né, de como se organizar em casa e desenvolver essas competências ao mesmo tempo, né? Que o aluno, principalmente aqueles menores, né, conversar com eles, ajudar a nomear essas emoções, né? As crianças se frustram muito quando não conseguem, por exemplo, desenvolver uma atividade que a professora, né, passou e ele não consegue, ele fica frustrado, fica estressado. Então, como passar, né, essa frustração? Como ajudar? Através de conversas, né? Isso é muito importante. A rotina é muito importante, porque a gente sabe que é o mais difícil, né? É se organizar dentro de uma rotina. Já que antes saía o pai para o trabalho, o filho para a escola, às vezes a mãe ficava em casa, às vezes a mãe também trabalhava, os outros irmãos. Então, todo mundo saía, trabalhava, voltava, estudava. E agora todo mundo junto ao mesmo tempo e criar uma rotina de uso de televisão, de computador, de celular, de fazer atividade, né? E não é da mesma forma fazer atividade em casa porque eu não tenho outro colega para me conversar, né? Para me interagir, né? Tem a interação através das redes sociais, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. E o professor ele teve que se reinventar porque ele também não domina, né, os equipamentos tecnológicos. Então, assim, é muito difícil, mas são dicas importantes que podem ajudar nesse momento. Definir tarefas para as crianças e os jovens. Importante também, né, nessa criação de rotina, é definir tarefas, é definir horários, né, que a criança pode assistir TV, pode fazer atividade,
para poder se organizar dentro, né, de um ambiente e que dê tudo certo e que seja harmônico. Reserve um tempo para as atividades intelectuais, né? É o trabalho com as emoções, né? Com a parte psicológica da criança, o que ela está sentindo, né? Isso é muito importante nesse momento. Não só nele, né? Mas ele mostrou que a gente precisa desenvolver essas competências. E para finalizar, as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. Nosso saudoso Sigmund Freud. Então, essa é a primeira aula do módulo. Espero que vocês tenham gostado e esperem a próxima. Tchauzinho!